somente Ele, mais ninguém. Seja se Deus quiser. Possa encher, meu Deus, a nossa vida com o Teu Santo Espírito e permitir, meu Deus, que tenhamos na sequência mais uma semana de bênção, meu Deus, guardados, protegidos por Ti. Pedimos o Teu favor também sobre cada um dos irmãos que tem contribuído com a Tua casa, com o trabalho, com a oração, com o serviço, com as ofertas, toda a contribuição, meu Deus, o Senhor possa retribuir em bênção e abençoar o Pai de cada um. Muito bom. Irmãos, hoje estamos fazendo um teste aí, né, com a nossa transmissão ao vivo, primeira transmissão nossa ao vivo. Tudo que é pela primeira vez, a gente dá umas enroscadas aí, dá uma falta de experiência. Mas nós estamos muito contentes hoje de poder estar na casa de Deus e poder fazer essa transmissão. E como a gente estava fazendo em casa, né, eu tinha falado já para os irmãos que não tem perfeição, não tem estúdio, mas graças a Deus nós estamos na casa de Deus aqui. Vamos seguir normalmente o nosso trabalho de culto, né? Não vamos fazer nenhuma alteração aí, simplesmente estamos transmitindo o culto que a gente faz aqui para a casa dos irmãos, para quem estiver nos acompanhando, né? E agradecemos aí a companhia dos irmãos aqui na igreja hoje, e os que estiverem em casa também são muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um. E irmãos, hoje a nossa meditação é na carta aos Coríntios, né? 6 ao 10 era a nossa leitura essa semana, primeira carta aos Coríntios, 6 a 10, e nós vamos hoje trabalhar esse tema ali, 1 aos Coríntios 10, de 11 a 13. 11 a 13. 1 aos Coríntios 10, dos versículos 11 a 13. Pedir para os irmãos levantarem aí, nós vamos ler os 3 versículos aí da palavra de Deus, né? Rapidinho aí. Nós vamos ler 1 aos Coríntios 10, de 11 a 13. Diz assim: tudo aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo muitos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, esse é o trecho, né, que nós vamos acompanhar na meditação de hoje, falando um pouquinho sobre as tentações dessa vida, as dificuldades, os problemas que surgem e a postura que nós precisamos adotar diante dessas dificuldades, né? Qual é a melhor postura, a melhor atitude que nós temos que adotar diante das dificuldades, das durezas que surgem na vida da gente, né? E essa semana, irmãos, confesso para os irmãos que foi difícil selecionar aqui, né, qual seria o tema da mensagem, porque cada capítulo aí de Coríntios, 1 aos Coríntios, tem um tema muito interessante, né? Cada um deles tem um tema de interesse grande, assim, que poderia dar uma boa meditação, uma boa pregação aqui no nosso culto, né? Então, o capítulo 6 ele fala de processos judiciais entre irmãos da fé. 1 Coríntios 6, ele fala, olha, não faça isso, né? Não é melhor você ficar com prejuízo do que você entrar com processo contra o teu irmão e deixar, né, esse escândalo do Evangelho. 1 Coríntios 6, verso 7. E eu já estive, irmãos, numa audiência de pessoas crentes, né? Uma contra a outra ali, e eu estava como advogado de uma das partes, e o juiz falou assim, quando foi começar a audiência, ele falou assim,
esse problema aí é problema de vocês são membros da mesma igreja? Perguntou o autor, sou o réu, também sou. Aí o juiz falou assim, mas vocês não leram a carta do apóstolo Paulo, que fala que não é para trazer para a justiça? Rapaz, pensa numa situação sem, olha, mas foi para arrebentar, sabe? E aí ficou todo mundo assim, sem jeito, né? Aí ele falou, não tem jeito de vocês fazerem um acordo, não? E ficou chato, ficou chato, sabe? A situação ali, porque o juiz era conhecedor, né? Ele falou, ó, vocês não leram não a carta do apóstolo Paulo. E ficou ruim, e o apóstolo Paulo fala, né? 1 Coríntios 6, verso 7, 8, ali, né? Ele fala, olha, para que vocês vão levar essas questões para o juiz incrédulo, né? A pessoa lá de fora vai julgar vocês, como é que pode uma coisa dessa? Vocês não podiam aguentar o prejuízo e deixar isso para lá? Então, ficou muito mal a coisa, né? E realmente a gente acaba dando mau testemunho, né, irmão? A gente levando as questões, vamos, né, ser capaz de suportar uns aos outros, né? Ser capaz de conviver, né? Já pensou, né, levar para a justiça uma causa nossa é uma coisa realmente muito desagradável. E aí ele fala depois no capítulo 7 vários conselhos sobre casamento, coisa importante, irmão, né? Que a gente, inclusive, eu falei para os irmãos daquela live que teve do pastor José Gonçalves, ele falou muita coisa boa ali que o apóstolo Paulo menciona aqui em Coríntios. Depois no 8 ele condena a idolatria, né? Muita gente fala, idolatria é só no Antigo Testamento, tal. Não, tem no Novo. E aí, no 8, ele condena a idolatria no Novo Testamento. Né? Às vezes a pessoa fala, é só no Antigo. Não, no Novo também. Ele fala, não é para participar. Ele fala que os sacrifícios feitos ao ídolo são sacrifícios oferecidos aos demônios, que é para a gente não ser participante disso, né? Das festas em honra aos ídolos, as comidas em honra aos ídolos, tudo isso ele fala, olha, o ídolo não é nada, mas o que está sendo feito ali é uma honra aos demônios, e vocês não devem ser participantes disso, tá? No Novo Testamento aí. No 9 também ele fala do pastor, da pessoa que está na liderança aqui do apóstolo, né? Das que estavam ministrando o evangelho, que eles podem ter uma renda vinda do Evangelho para fazer esse trabalho, que ele não usava disso, que ele fabricava as tendas, as coisas, mas ele achava legítimo, que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, várias coisas ali que ele, né, é importante. Cada capítulo tem um assunto legal ali que a gente poderia estar utilizando. E aí, esse me tocou bastante essa semana, irmãos, o capítulo 10, onde ele fala dessas lutas que as pessoas enfrentam. E nesse assunto, irmão, eu gostaria de destacar para os irmãos, inclusive foi também uma aula assim que a gente já destacou em outras oportunidades, em curso de casais e tudo, que é a história, irmão, da gente fazer drama. A gente fazer drama com as situações que estão acontecendo conosco. E o que é fazer drama das situações que acontecem conosco? É a tendência que a gente tem, irmão, de achar que o nosso problema é o maior problema do mundo, do globo terrestre, o maior que tem, a maior dificuldade é a minha. E aí a pessoa fala, você não conhece a minha luta. Irmão, se você conhecesse lá como é que é difícil a minha luta, como que é difícil a minha caminhada, irmão, só quem está na minha pele vai saber, vai sentir. Né? O pessoal põe nos para-choques de caminhão, nas coisas, né? Fala, difícil é ser eu, né? A pessoa fala, não é fácil tocar a vida como eu, das dificuldades que eu tenho. Então, irmãos, essa é a nossa tendência. Nós temos a tendência de achar que o nosso problema é o maior problema do mundo, do globo terrestre. Não tem alguém que sofra mais do que nós. Não tem alguém que tem um problema mais duro do que o nosso. Não tem alguém que tem uma luta mais difícil do que a nossa. E a gente às vezes entende, irmão, que o nosso problema é tão sério, tão grave, tão pesado, que é justificável a gente abandonar Deus. A gente largar a mão. Então a pessoa fala assim, olha, a pressão foi tão grande, rapaz, que eu caí aí no pecado, eu voltei para o vício, eu larguei a mão, eu abandonei, eu não tinha como manter essa minha conduta correta, porque a tentação foi demais, a pressão foi demais, o problema foi demais, foi muito grande. E aí, irmão? E aí? Será que existe um problema tão forte
existe uma justificativa tão aceitável, assim, tão plausível, que a gente possa abrir mão de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque a pressão foi muita, passou da medida, passou do que eu posso, e a gente começa, irmão, a fazer esse drama, a começar a achar que o seu problema é maior do que o dos outros, a sua dificuldade é maior do que a dos outros, e isso justifica isso porque a pressão estava demais. E aí, irmãos, vem o apóstolo Paulo e trabalha isso, irmão, conosco, dizendo que não é, ele veio dar uma instrução para nós, para dizer, irmão, que não é desse jeito. Então, veja bem, se a gente pegar 3 assuntos aí, a gente sempre fala para os irmãos aqui desses 3 assuntos, fé, finança e família, são assuntos importantes para a gente tratar. Às vezes a gente está fraco na fé, às vezes a gente está triste porque as finanças não andam bem, às vezes a gente está com a fé em dia, as finanças em dia, mas a família não está legal, surge algum problema, e aí a gente, nessas 3 áreas, irmão, a gente sempre enfrenta algum tipo de luta. Mas eu queria, hoje, irmãos, o apóstolo ele fala aqui, ó, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para nos dar exemplo, para servir de aviso para nós. 1 Coríntios 10, 11. Então, eu queria voltar aqui nas Escrituras, né? Não precisamos ler ali, mas para falar de algumas histórias para os irmãos, por exemplo, em relação à fé. Irmão, de vez em quando a gente balança na fé e a gente pensa assim, não tem um problema maior que o meu, eu agora estou desanimado na fé, eu estou em depressão, eu estou mal, eu estou desanimado com Deus, Deus foi injusto comigo. Aí eu pergunto para os irmãos, você lê a história de Jó, irmão, será que o seu problema é mais difícil que o de Jó? Né? Pensa bem, você lê aquela história, você vê o problema que ele teve, perdeu tudo que tinha, a riqueza, os filhos, a família, a saúde, o dinheiro, tudo, irmão. E aí os amigos ainda chegou e para cima dele pressão, foi você que errou, você que pecou. E ele ali naquela pressão, irmão, ele falou, olha, eu sei que o meu Redentor vive, um dia se levantará sobre a terra, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Firme, irmão, na fé dele ali. Agora, será que a nossa luta é maior que a de Jó? É meio difícil, né? Será que a nossa luta é maior que a de Jeremias? Irmão, vocês lembram quando nós passamos pelo livro de Jeremias? Ele profetizou 23 anos que Deus ia destruir Jerusalém, e Jerusalém não era destruída, ele ficava de mentiroso, sem crédito. Ele falava e o trem não acontecia. Ele pregando, Deus vai destruir essa cidade. Passava 1 ano, nada. Não, se vocês não se corrigirem, Deus vai destruir a cidade. 2 anos, nada. Aí passou 23 anos, irmão, imagina, irmão. Tinha gente lá que falava, rapaz, desde que eu era pequeno, ele fala que a cidade vai ser destruída. Ele destrói nada. Você entende? Ele ficava desacreditado. Aí o irmão acha que ele não questionava, Deus, o senhor vai destruir ou não vai aquele negócio? Porque ele ficava, sabe, irmão, naquela situação ali, como é que ficava a fé dele, ele que estava lá pregando? Como é que ficava a fé dele? Entende, irmão? É difícil, irmão, ele tinha uma luta ali para poder fazer essa pregação e aquilo que ele pregava não acontecia, não resolvia, não ia. Como é que faz, irmão? A luta de fé dele. Vamos falar das finanças, irmão? Olha a pressão ali em cima de Geazi, né? Aquele servo do profeta Eliseu. Chega um homem do estrangeiro e fala, olha, eu trouxe uma carreta de presentes aí para deixar com vocês. Aí o Geazi falou, rapaz, agora, né? Agora eu vou entrar numa riqueza, num trem aqui, né? A coisa vai resolver a minha vida. O profeta fala, ó, você volta para a tua terra com teus presentes aí que eu não quero nada. Eu falo, não é possível um negócio desse, né? O Geazi falou, não pode uma coisa. Aí o homem saiu, ele saiu escondidinho por trás da casa, lá, correu lá, falou, ó, o profeta falou que você pode dar umas mudas de roupa aí, ele mudou de ideia e tal. O homem ficou na hora, né? Deu as roupas, deu tudo para ele. Aí, irmão, só complicou a vida dele, mas, irmão, não foi uma tentação difícil, ele tá ali, ver aquele negócio, né? O Acã foi na guerra, tá lá na guerra, tinha que pegar, não viu uma capa, viu um lingote de prata, eu falei, rapaz, mas não é para levar nada, é que não pode levar nada, não, vamos pôr escondido aqui, ninguém vai ver isso não. Irmão, a tentação, o apóstolo Paulo vem aqui e fala no verso 13, as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Você acha que
Hoje você tem lá a empresa lá, você está trabalhando, sobra lá uma caneta Bic, um negócio que você pode levar para casa. Você acha que não é a mesma tentação do Acã, do Geazi, de você pegar o que não é teu, de você mexer nas coisas que não são suas? Irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pensa nas dificuldades na família, irmão? O profeta Samuel, o grande profeta Samuel, que ungiu o rei Davi e tudo, os filhos dele, irmão, não andaram no caminho de Deus. Os filhos dele não seguiram, não foram bons juízes, vendiam a sentença, não eram homem bom. Tanto que na hora de poder nomear um novo líder, o povo recusou os filhos dele. Falou, não, você está velho e teus filhos não servem. Essa foi a conversa do povo para eles, né? As dificuldades, irmão, de tocar uma família. E a família do Davi, irmão? Que um filho matou o outro. Um filho tentou tirar ele do trono. Um filho forçou a filha. Irmão, olha que família do Davi. Olha que dificuldade. E aí você vê as lutas dessas pessoas, irmão, de poder lidar com isso. 3 esposas, 6 esposas Davi tinha, né? Só isso aí já era uma, né? Só isso aí já era uma luta, né? Você imagina, né? Com 6 situações para lidar, 6 famílias, 6 sogros, 6 sogras, 6, né? A dificuldade que era para lidar com todas essas questões aí, irmão. Você não venha falar que é mais difícil para você, que não é. A gente sabe que não é. Então, o que acontece? A tendência nossa, irmão, aí o apóstolo ele fala assim, ó, tudo que aconteceu no passado, no verso 6, é para o nosso exemplo, é para servir para a gente, aviso para nós. Irmão, você lê a Bíblia e lê Jeremias, você tem um aviso de que não é fácil a vida de fé na presença de Deus. Você lê a história de Jó, você lê a história do profeta Elias, do Eliseu, de qualquer um deles, você vai ver que não é fácil ser uma pessoa que pratica a fé. Você vai nos exemplos de família, você vai ver que não é fácil ter uma família na presença de Deus. Só que aí, irmão, a gente olha e você sabe que é difícil ganhar dinheiro, pagar as contas, irmão, está difícil, é só boleto que chega. E você fala, rapaz, não tem uma situação pior que a minha, mas tem, irmão. Tem. Está cheio de situações bem piores que a nossa. Está cheio de situações mais difíceis que a nossa. Está cheio de gente que não é fácil criar uma família, não é fácil conviver um casal. A pessoa fala, quantas vezes eu ouvi a pessoa falar, ei, irmão, você não conhece a minha mulher, e você conhecer aquela mulher. Mas rapaz, ela não é uma mulher, não é um ser humano, né? Não é um bicho. Você conversa, você vê lá o que você vai fazer. Ah, mas você não conhece meu marido. Ih, você conhecer meu marido. E muitas vezes, irmão, você vai perceber que o problema nem é o outro. O problema é a gente, né? Eu sempre me lembro, irmãos, de uma situação. Quando eu era pastor de jovens em Curitiba, nós tínhamos uma moça e ela não parava no emprego. Ela ia no emprego, não parava no emprego. Um mês no emprego, 2 meses no outro. Aí um dia eu sentei com ela e falei, mas escuta, filho, o que está acontecendo? Dificuldade, você sempre está reclamando, está difícil no trabalho. Mas patroa, ela trabalhava como doméstica. Ela falou, minhas patroas, o senhor precisava ver, precisava conhecer minhas patroas. Nossa, eu peguei uma aí agora, nossa, uma pior que a outra, uma pior que a outra. Eu falei, olha, eu vou te dar um conselho. Você, próximo emprego que você pegar, está em vista, já estou, eu vou começar segunda-feira. Eu falei, então, você faz o seguinte, você fica 1 ano lá. Se essa patroa te pegar com os cabelos, te bater de cinta, você fica lá 1 ano. Você firma no teu emprego, porque daqui a pouco as pessoas vão pegar sua carteira de trabalho, só de olhar que você ficou 1 mês, 2, 3 em cada lugar, não vão te pegar, não vão te contratar. Você tem que ter uma postura de firmeza lá, porque patroa é difícil. Você acha que é só o teu chefe que é ruim? Né? Então, aí se chega uma pessoa e fala para mim, olha, irmão, você não sabe como é que é meu chefe lá. Eu sei como é que é teu chefe. Teu chefe é um chefe que quer ver o serviço realizado, que tem meta, que quer as coisas bem feitas, como o chefe de todo mundo. Mas ele lá não é impossível, aquele não é, irmão. Sai desse aí, vai em outro, você vai ver que tem chefe pior que esse aí. Só que a gente, irmão, tem essa tendência de superestimar. A gente quer, não, o meu, não, aquele meu chefe lá, aquele não tem igual. Aquele meus filhos lá, você nunca viu uma criança daquele jeito. Nossa, o menino é terrível. Não.
Não, irmão. É uma criança, é um filho, é um chefe, é tudo igual. O que precisa mudar somos nós. Aí nessa conversa eu falei para você, olha, você precisa mudar, você precisa ter uma outra postura com as suas patroas, você precisa ter. Aí naquele novo emprego ela teve uma postura diferente, firmou outro emprego. Mas a gente, quem precisa mudar somos nós. Aí você fica achando que o mundo está contra você, que o mundo gira em torno de você, que tudo está, o seu problema é o pior do mundo, e isso não é verdade. Não é verdade. E tem um provérbio árabe que diz o seguinte, ó, um homem inteligente sai de um buraco que um homem sábio nunca cairia. Né? Então assim, o inteligente ele sai do problema, mas o homem sábio ele nem entra no problema. Ele dá a volta, ele contorna esse buraco aqui que vai cair dentro, eu não, eu dou a volta e não caio. Então, como é que nós vamos nos tornar essa pessoa, irmão, que vê o buraco e contorna? É vendo, irmão, as histórias da palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é vendo os exemplos da palavra de Deus, é vendo os exemplos dos outros. Você viu um amigo seu que está fora da vontade de Deus, que está praticando erro, aquilo está prejudicando ele, você também enxerga que aquele caminho é ruim e você sai dele. Você enxerga que aquela atitude é ruim e sai dela. Você enxerga que esse não é um caminho bom e dá a volta nele. Mas, irmão, como que você vai enxergar isso? Olhando, irmão, para a palavra de Deus, para os exemplos que estão aí. Ele falou, olha, tudo que aconteceu no passado, verso 11, 1 Coríntios 10, 11. Tudo que aconteceu com os nossos antepassados foi para servir de exemplo para os outros. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia vendo nela exemplo. Você viu a história de Jó? O que eu posso usar para mim? Porque foi escrito para exemplo, para a minha vida. Eu vi a história da Esther. Olha, uma mulher que se portou ali de forma correta, sempre obedeceu o tio. Depois que ela estava lá casada já, teve uma situação que ela pôde livrar o povo dela, ela pediu para orar, jejuar. E ela, irmão, olha a conduta da vida dela, vou usar como exemplo para mim. Eu estou vendo os problemas na vida da família do Davi, eu vou usar esse exemplo para mim, para não ter esses problemas na minha casa, na minha família. Irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo, eu vejo o que aconteceu com as histórias da Bíblia e eu vou tomando exemplo, irmão, para a minha vida, para melhorar a minha vida, para eu não cair no buraco, para eu ter uma postura sábia, não a postura de que eu vou conseguir sair do problema, vou entrar no problema porque eu consigo sair dele. Não. De preferência eu nem entro. De preferência eu vou usar de sabedoria e nem vou cair nesse buraco, nem vou chegar lá. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, de maneira clara, de maneira muito fácil de entender, acho que qualquer um pode olhar para essa palavra e compreender claramente o que ela diz. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui o seguinte: o seu problema não é o maior do mundo. Não pode ter essa certeza. Irmão, está difícil lá, irmão, tocar o seu dia a dia? Está difícil manter o casamento? Está difícil educar os filhos? Está difícil aguentar o chefe na empresa? Está difícil também lidar com os funcionários? Às vezes é o contrário, você que é o chefe lá e está lidando com os funcionários. É difícil, irmão. É difícil. Mas o seu problema não é o maior do mundo. Você tem como lidar, você pode ver os exemplos da Bíblia, você pode encontrar uma maneira de lidar com ela. Não é o maior do mundo. O seu problema não é o maior do mundo. O seu problema não é justificativa, inclusive, ainda mais do que isso, para você abandonar tudo. Esse problema não está acima das suas forças. É outra afirmação que ele faz aqui nesse trecho, Coríntios 10. No verso 11, no 12 e 13 agora, ele fala assim: as tentações são as mesmas, então a sua não é maior que a dos outros, e ela também, além de ser a mesma, não ser diferente dos outros, ela não é acima da sua capacidade. É outra coisa também. Além de não ser, eu sou especial, irmão, meu problema é maior que o dos outros. Não é, primeira coisa. Segunda coisa, o problema não é demais, mas ele é maior que as minhas forças também. Você tem força, você tem condição de lidar com isso. Ele fala assim, Deus é fiel, Deus cumpre a sua promessa e Ele não deixará que vocês sofram tentações
que vocês não têm força para suportar. Então, quando a tentação vier, Deus dará força para você suportá-la. Irmãos, é isso, irmão. A luta é grande, o problema é difícil, está complicado para tocar, mas o problema é o mesmo que todo mundo enfrenta e você tem condição de superar esse problema. Então, irmãos, diante disso, olha as duas afirmações do apóstolo Paulo. Seu problema não é o maior do mundo e não está acima das suas forças. Se é assim, qual deve ser a nossa postura e a nossa atitude? E aí, irmãos, vem a grande questão. Nós já lemos nesse versículo, Deus cumpre a sua promessa. Quando a tentação vier, Deus dará força e vocês serão capazes de suportá-la, né? E poderão sair dela. Agora, irmãos, vem aquilo que realmente é o que nós precisamos fazer. Irmãos, o que nós temos que fazer diante dos problemas é ter foco na solução. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos assim que pode mudar a nossa vida, a nossa perspectiva. O que a gente geralmente faz é falar do problema em si. Você encontra uma pessoa, eu acho até que vocês já encontraram uma pessoa assim, aquela pessoa que conta a vida dela em 5 minutos, né? Você encontra a pessoa no ônibus, né? Aí, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Ah, mas estou aqui, né? Você vê a minha vida, eu estou aqui indo lá levar um negócio lá para o meu filho, porque eu tive 3 filhos, que dá 5 minutos eu conto a vida dela inteira, né? E a gente foca, irmão, muitas vezes nessas conversas, nesse bate-papo, no problema. A pessoa, né, tem uma palestra daquele professor Gretz, né, que eu gosto muito do jeitão dele, do jeito dele fazer as palestras, palestra motivacional, as coisas, e ele fala que tem gente, irmão, que ele coleciona problema e ele compete com o outro para ver que o problema dele é maior, né? Então a pessoa fala assim, rapaz, eu tenho um problema lá no chefe do meu serviço, ele fala, rapaz, tem 2 chefes, ele sempre o problema dele é maior do que o que você está falando, né? O problema dele né? Você fala, rapaz, eu estou com um parente no hospital, ele fala, rapaz, ficou 20 dias no hospital, ele fala, rapaz, eu fiquei 2 meses, o dele você não consegue vencer, ele está disputando para ver coisa ruim, né? Aí, essa pessoa, o que geralmente acontece? Ela nos leva, esse tipo de assunto, esse tipo de papo, nos leva a focar no problema. Você fica falando do problema. Então você chega na pessoa e fala assim, eu estou com dificuldade para colocar meu filho numa escola, né? Ele não se adaptou na escola que ele está, tal. Aí, irmão, o que deveria ser o nosso foco? Por exemplo, se você tiver uma pessoa que tiver uma conversa dessa, você pensa, qual seria a solução dessa pessoa? Você já tentou uma outra escolinha? Você já tentou ver se você coloca meio período para ela ir acostumando devagar? Você já tentou ver se a professora, talvez na mesma escola você troca a professora? Irmão, a solução, o que seria um jeito de resolver? Porque a tendência, irmão, é nós falarmos do problema, ampliar o problema, falar que o nosso é maior e a gente fica rodando em volta do problema e não pensa sequer em qual seria uma solução. Então aí você fala, olha, eu estou com uma dificuldade de colocar meu menino na escola, ixi, eu também, hein? Nossa, eu sofri com isso aí, rapaz, nossa, lá foi de escola, o negócio não dava certo. Então, mas lá foi por causa ela brigou com o amiguinho, e lá o meu também brigava, além de brigar, a merenda era ruim, não sei o que, e a gente fica no problema, a gente resolva os problemas, irmãos, e seguir em frente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o seu problema é o problema que todo mundo tem. O seu problema não está acima da sua capacidade de resolver. O que você tem que fazer é buscar em Deus a solução para lidar com isso, suportar isso, vencer isso e seguir a vida em frente. Mas a gente afunda no problema, irmão, até que aquele afundar no problema afunda a nossa fé, as nossas finanças, a nossa família, você deprime e você se perde só de pensar no problema em vez de encontrar uma solução. Então veja bem, irmãos, e nós estávamos discutindo aqui, né, hoje mais cedo, falando dessa bênção que são os recursos hoje que a gente tem, né? Antigamente você fazia uma ligação interurbana, era um rio de dinheiro, tinha que se preparar para pagar com o telefone, hoje você fala de graça no WhatsApp.
Então, irmãos, nós já fomos em congresso, por exemplo, eu indiquei para os irmãos esses dias aquela palestra do pastor Josué Gonçalves sobre o casal. Muito bom o trabalho dele nessa área. E aí, nós, irmãos, fomos em congresso, saiu daqui, viajou para outra cidade, pagou para ouvir os ensinamentos dele. Hoje você entra na internet, está lá de graça. Está lá de graça. Então veja bem, irmão, está difícil a convivência lá em casa com a família. Irmão, está cheio de bons ensinamentos sobre família de graça na internet. Está cheio de bons livros sobre família na livraria. Você vai lá na livraria cristã, tem uma porção de coisas. Está cheio de bons filmes sobre firmeza no casamento, no trabalho nosso. É só irmão, alugar, comprar, assistir de graça na internet, num programa, num aplicativo de assinatura, e pronto, irmão. E você se instrui a respeito daquele assunto. Só que a gente, irmão, em vez da gente se instruir naquele assunto e crescer naquele assunto, né? Então nós estávamos comentando aqui, né? Como é que faz a transmissão? Essa transmissão de hoje que a gente queria fazer, irmão, horas e horas no YouTube pesquisando vídeos, tutorial, como é que faz a transmissão, até a gente aprender, veio aí com a graça de Deus, ajuda do Neto aí, mais do que a gente viu, uma dica de um amigo, tal, está funcionando, irmão. Mas aí, irmão, nós estamos atrás da solução, porque nós podíamos sentar e chorar, irmão, e falar, irmão, nós não temos como transmitir, não tem como fazer, não conseguimos, é muito difícil. Mas, irmão, o problema, todo mundo sabe qual é o problema. O que nós estamos querendo saber, o que nós não sabemos que estamos atrás, é da solução. Aí você fala, olha, irmão, está difícil criar os filhos. Irmão, não é fácil criar os filhos, mas está cheio de livro, de assunto, de coisa, irmão, dando dica, dando ensinamento, a gente tem que correr atrás. A gente tem que buscar as fontes onde é que nós vamos ter instrução sobre isso. Irmão, nós estamos com dificuldade em outra área, no dinheiro, em gerenciar, mas está cheio, irmão, de instrução. E tem a Bíblia, irmão, e tem as histórias do passado, e tem tudo que nós podemos usar, irmão. Mas nós temos que estar focados na solução, irmão. Nós temos que olhar como é que resolve isso, ao invés de nós ficarmos rodando em volta do quanto que esse problema é duro, quanto que isso é difícil para mim. Entende, irmão? Então, essa postura do cristão, que deve ser a nossa postura, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele dá aqui, irmãos, essa instrução clara e muito simples. O seu problema não é o maior do mundo, você tem condição de superar ele, o que você precisa fazer é focar na solução, naquilo que vai resolver, e não ficar rodando em volta do problema, rodando em volta da reclamação, né? Você reclama, você chora, você desespera, não é isso, irmão, que vai resolver. O que vai resolver é a gente buscar como é que resolve, qual é a solução prática, e aí buscar exemplo, irmão, buscar gente que já resolveu, gente que tem experiência, gente que sabe o que fazer. Procura essa pessoa, irmão, ele vai dar um conselho bom para você e vai te ajudar. Irmãos, essa solução, irmão, para 99% dos problemas da nossa vida, irmão, está colocada aqui nas escrituras, irmão. Tem coisa que a gente tem que ver na prática mesmo como é que é, mas a grande maioria, irmão, está tudo nas escrituras. Você lê, você vê o exemplo de alguém, você vê que aquilo não foi bom, você ouve uma história boa, você assiste um filme bom, e aquilo, irmão, vai ajudando a gente a achar a solução dos nossos problemas. Se você focar na solução, quer achar como resolver, se você for na oração e falar com Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a resolver essa situação. Apareceu uma enfermidade, você ora, pede a Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a resolver essa doença. Apareceu um problema financeiro, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a resolver esse problema financeiro. Apareceu uma situação na família, Deus, quero que o Senhor me ajude a resolver esse problema no relacionamento, na dificuldade que nós estamos tendo aqui. Ora, irmão, fala com Deus em busca da saída. Ao invés de você orar e falar para Deus, informar Deus das suas lutas, dos seus problemas, você ora dizendo para Deus, Deus, eu estou precisando de uma solução, de uma saída, que o Senhor me dê uma luz, me inspira aqui uma forma de resolver essa questão, porque é isso, irmão, que nós temos que buscar. Enquanto você ficar remoendo o problema, enquanto você ficar rodando em volta da reclamação, querendo mostrar para os outros que o seu problema é, inclusive, justificativa para você abandonar a fé, então aí, irmão, não tem solução. Aí a solução não chega, a solução não vem, porque você, em vez de ter foco nela, buscar como resolver,